estamos aqui de volta no estúdio. Hoje eu estou com a psicóloga Daniela Macedo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Todo mundo sabe a competitividade no ambiente de trabalho e as pessoas se preocupam muito com a saúde física, mas hoje nós vamos falar da saúde mental no ambiente de trabalho. Seja bem-vinda e a primeira pergunta que eu te faço é: o que é a psicologia do trabalho? A psicologia do trabalho, ela é uma área de atuação do psicólogo dentro das empresas, né, no contexto organizacional, onde ela vai estar se preocupando com a saúde mental desse trabalhador, num auxílio junto com a empresa, né, para poder pensar em questões de produtividade, de lucratividade, também no contexto organizacional. E como é o campo de atuação na psicologia do trabalho? Na psicologia do trabalho, a gente tanto vai estar atuando, né, no contexto de recrutamento e seleção, que é uma das áreas mais fortes, né, na psicologia, como também nós vamos estar atuando dentro do contexto organizacional, pensando nas condições de trabalho, na forma como o trabalho está organizado, pensando na qualidade de vida do trabalhador, que tudo isso está envolvido com a questão da saúde mental. E como é possível hoje a gente melhorar um ambiente de trabalho visando a psicologia? Nós podemos estar pensando necessariamente voltado para as questões da condição de trabalho e da organização do trabalho. Quando a gente fala de condições de trabalho, seriam condições de trabalho voltadas para um contexto humanizado, onde o trabalhador ele seja pensado de uma forma global, né, num todo. E na questão organizacional, né, na questão da organização do trabalho, pensar como está esse processo de trabalho, pensar na sobrecarga do trabalho, como as tarefas estão sendo distribuídas, enfim, em todo esse contexto auxilia, né, na questão da saúde mental, na saúde do trabalhador. Hoje existe uma tendência de sempre querer colocar muita atribuição no empresário, não é mesmo, Daniela? Ele é o responsável, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas atribuições que devem ser divididas, não? Sim. O trabalhador, juntamente com o empresário, eles precisam pensar em conjunto e pensar de forma participativa em ambos os lados sobre a questão da saúde do trabalhador, porque pensando em saúde, a gente também pensa em produtividade, em lucratividade para a empresa, né, para a questão organizacional. O empresário ele tem toda uma responsabilidade, e essa responsabilidade também existe uma legislação, né, a que ele deva cumprir, mas por outro lado, pensar também na maneira como ele está administrando a empresa, na forma como ele está lidando com o trabalhador, com as questões do trabalho. E o trabalhador, em contrapartida, pensar a sua responsabilidade em relação ao trabalho. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas questionando pelas dificuldades em relação ao trabalho, mas tudo que nós fazemos na vida é uma questão de escolha. Nós escolhemos, mesmo que eu tenha situações limitantes na vida e necessidades básicas serem supridas, mas acima de tudo nós fazemos escolhas. E cada trabalho existe as suas características. Então a gente precisa, ao escolher a questão da minha vida profissional, nós precisamos também pensar na forma como o trabalho ele está estruturado. Porque da mesma forma em que uma empresa escolhe um trabalhador, o trabalhador também escolhe aonde ele quer trabalhar. Claro que com certas limitações no mundo de hoje, né, em função da competitividade que nós temos. Mas mesmo assim, todo trabalho tem as suas características próprias, onde o trabalhador escolhe. E em nossa região, você acha que existe essa consciência da importância da psicologia do trabalho? O empresário ele consegue enxergar que a psicologia do trabalho é um resultado melhor para a empresa? Vem amadurecendo. O processo ele já começou há algum tempo. Eu vejo muito que as empresas têm buscado e reconhecido o papel do psicólogo no contexto organizacional, a importância do profissional no auxílio tanto para a saúde do trabalhador quanto também, né, pensando no contexto da empresa em si.
eu percebo que vem amadurecendo. Ainda tem muita coisa a crescer, tem muito campo ainda que o psicólogo precisa estar participando, sendo chamado e até ele mesmo se mostrar, até o próprio profissional, o psicólogo está se mostrando, mas eu acredito e eu vejo mesmo que vem amadurecendo. Eu quero agradecer a sua presença. E você quer ver seu tema aqui no estúdio? Então mande sua sugestão para o tembase@tembase.net. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no nosso próximo programa. Em instantes, confira o talento e a simpatia da dupla Fred e Paulinho. Assim que o Tem Base voltar, tem entrevista exclusiva, um minutinho só.